Turminha do quinto ano, tudo belezinha? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Você me conhece? Claro, eu sou a Prof. Cris. Estou novamente aqui com você, juntos, que maravilha, para mais uma aula de língua portuguesa. Prontos? Nós estamos na semana 13. É isso aí, galera. Semana 13, 13ª semana de estudos em casa. Como você está? Bem, se cuidando, mantendo a rotina de estudos? Muito bem. Para que logo, logo a gente volte para a escola, não é mesmo? Estamos preparados. E o que nós vamos fazer hoje, Prof. Cris? Em nossa última aula, iniciamos o estudo do capítulo 6 e nessa semana daremos continuidade ao estudo desse capítulo. Vamos trabalhar com o livro didático das páginas 52 a 57 e com o livro de atividades, as páginas 23 e 24. Vamos conhecer mais sobre a literatura de cordel. Ai, que maravilha! Nós vamos trabalhar com pronomes, sinonímia e muito mais. Bom, para que tudo isso aconteça, eu preciso de algo muito importante que fará toda a diferença na nossa aula. Sabe o que é? Sabe, você, aluno e aluna do quinto ano. Venha! Pega seu material, pega o livro didático, livro de atividades, a sua agenda para você anotar tudo e vem para cá, vem estudar com a Prof. Cris. E agora vamos abrir nosso livro na página 52. Palavras de cá para lá. Vamos lembrar o que é um pronome e a sinonímia que nós já estudamos? Nós vamos pegar trechinhos do poema que nós lemos, alguns versos, e nós vamos pensar nesses versos. Verso, cada linha do poema, né? Eu dou o nome de verso a cada linha de um poema, lembrou? Então, muito bem. Atividade 1. Releia esses versos do cordel Uirapuru. Lápis na mão, hein? Passarinho encantado por Tupã, ele canta de noite ou de manhã. A palavra destacada no segundo verso, o que ele é? Segundo verso. Ele canta de noite ou de manhã. O que está destacado? Ele. O que é o ele? Um pronome. São as palavrinhas que podem ser usadas para substituir o nome, o substantivo. Nós usamos os pronomes para não ficar repetindo o nome na frase. A não ser que eu faça uma poesia, um texto que pede a repetição, né? Então, precisamos sempre pensar nisso também, ok? Mas no caso aqui, não. Então, ele poderia usar o ele para substituir o passarinho, porque repetidamente, excessivamente, o texto fica difícil de entender. Então, o texto tem que ser claro, tem que ter um sentido, tem que ter uma coerência, não é? Então, nós usamos essas palavras mágicas. Lembra que a professora falou? Palavras mágicas? Letra B. Ele se refere a qual palavra do verso anterior? Píntia. Ele canta de noite ou de manhã. Quem canta? Só perguntar, quem canta? O passarinho. Então, ele, estou me referindo ao passarinho. Já pintei aqui. Você já pintou aí? Olha só. Lápis, bonitinho. Pega um lápis colorido, já pinta. Deixa esse livro, ó, lindo. A prof quer ver bem caprichado. Então,
Letra C. A palavra que você pintou é um pronome ou substantivo? O passarinho, substantivo masculino, né? No singular, um nome de um animal, né? O nome, todos os passarinhos. Agora eu posso dar um nome específico para o passarinho. Daí ele não vai ser mais um nome comum. Aí vai ser um nome próprio. Mas aqui ele é um nome comum, ok? Então, vou deixar ali para você lembrar o que é um pronome. É a palavra que pode ser usada para substituir o substantivo, o nome, em uma frase, evitando as repetições excessivas, ok? O que eu quero na atividade 2? Vou ler novamente mais um trechinho, mais alguns versos. Se revela o divino a encantar, ao que escuta, o guirá maravilhoso, a floresta se curva ao majestoso, passarinho que é único em seu estilo. As palavras destacadas são divino, guirá, passarinho. Todas essas palavras são nomes, né? Então, foram usadas e são os substantivos. Elas foram usadas para substituir o quê? O nome do personagem lá no cordel, que você leu. Letra B. Essas palavras estão substituindo o nome de qual personagem do cordel? De quem que o cordel está falando? Do Uirapuru. Na lenda dizia que ele era um índio, né? Vamos ver de novo esse texto? Ah, vamos sim. Já, já. Espera aí. Segura aí. Circule outras palavras que poderiam substituir o nome desse personagem sem que se altere o sentido do cordel. Então, poderia chamar ave, poderia chamar de bicho, de cantor, de animal. Todas essas palavras são possíveis de serem usadas sem repetir a mesma palavra e trocando o quê? Um substantivo por outro substantivo. E quando não troco por um pronome, troco por um substantivo, eu chamo de sinonímia. Muito bem, evita a repetição. Isso mesmo. Então, fez? Registrou? De olho aí na sinonímia, hein? Vamos lá? Vamos para a próxima atividade. A lenda indígena. Adoro! Linda essa história. A professora vai ler um pedacinho e você já anote aí como tarefa de casa para terminar, certo? Você vai pegar nesse quadro as palavras que eu posso substituir ali, que eu posso colocar na lenda. Os indígenas da Amazônia contam que um jovem e valente guerreiro chamado Quaraçá se apaixonou por uma bela moça de sua aldeia. Araí era o nome da moça, que, para a tristeza de Quaraçá, estava prometida para se casar com o cacique. De coração partido pelo amor, que nunca poderia declarar, Quaraçá pediu a Tupã, aquele que para os indígenas é o Deus maior, que o transformasse em um pássaro. E Tupã atendeu e fez do rapaz um lindo quê? Passarinho? Um lindo Irapuru com penas avermelhadas? Quaraçá passou a ser tá vendo? Tem que ficar de olho. Então, se eu colocar ali o Irapuru, daí não dá para pôr embaixo. Então, ficou um lindo passarinho com penas avermelhadas. Quaraçá passou a ser o Irapuru, que cantava lindamente. Não vai perder o sentido, então tanto faz, né? Eu posso um lindo o Irapuru, que passou a ser um
passarinho que cantava lindamente. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima? Agora sim, vira a página. Agora, na página 55, nós temos um trecho de um cordel de César Obeide. Maravilhoso cordelista. Precisa conhecer mais trabalhos. Tem que acessar aí o trabalho desse autor, escritor. Muito bom. Você vai encontrar outros trabalhos dele no site, que é www.cesarobeide.com.br. Certo? Então, nós vamos combinar assim. A prof vai ler uma estrofe desse poema e você fará a leitura dos demais, ok? Então, vou ler. Abertura. Falo da festa junina, com as rimas de cordel, para o povo tão fiel que a cultura perpetua. Tradição bastante antiga, que alegria a todo o povo, onde o velho abraça o novo e a festa continua. E agora é sua vez de ler as estrofes. Eu vou dar o tempo, o reloginho vai correr e você vai ler as demais estrofes, combinado? Tem mais 3 estrofes para você ler aí, na sua casa. Tempo. Se você não quiser ler sozinho esse poema, eu tive uma ideia. Veja o que você acha. Que tal propor um outro tipo de leitura? Só que você vai precisar de ajudantes. Veja, você vai convidar pelo menos 3 familiares e vai fazer uma brincadeira chamada leitura compartilhada do cordel. O que você precisa para fazer essa atividade? Você vai se divertir e as pessoas também. Então, faça o seguinte. Você vai escrever todas as estrofes em papéis diferentes e coloridos. Então, você vai precisar de 4 papéis coloridos. Depois que você escrever cada estrofe, você vai recortá-las em versos, entendeu? E colocar cada estrofe dentro de um envelope. Aí você pode distribuir entre os seus familiares, cada um fica com um envelope, remonta a estrofe, você ajuda, você lê junto, organiza tudo e depois é só se divertir, brincar, montando a estrofe, realizar a leitura estilo um jogral, cada um vai ler a sua estrofe, você pode fazer a declamação, declamar o poema, ou você pode cantar o cordel. Vai gostar também, certo? Uma ideia. Experimenta aí, vê se você consegue. Leu? Muito bem, precisa ler, para que nós possamos agora pensar nas atividades da página 56. Você percebeu na sua leitura que o assunto principal desse cordel são as festas juninas? Sim, festa junina é uma manifestação muito popular, muito característica do nosso Brasil. Ela é vivenciada, adorada em todas as regiões, mas tem uma específica, que é a região Nordeste. Norte e Nordeste, podemos dizer assim. Mais um pouquinho para frente, nós vamos retomar esse assunto, certo? Agora, vamos pensar nesse texto? Vamos pensar no cordel? Então,
vira a página e vamos para a página 56. Continuando a pensar no cordel, temos mais umas atividades aqui na página 56. Lápis na mão. Vamos lá. Junto aqui. Atividade 2 vai perguntar se nos primeiros versos o eu lírico anuncia. Vamos pensar no eu lírico. É a voz de quem narra o poema. Pensa como se fosse uma história que tem lá o narrador. Então, quando você lê um texto narrativo, você tem o narrador que está contando, às vezes ele participa ou não, às vezes ele é observador, às vezes não, do texto. A mesma coisa aqui. Então, o eu lírico é a voz de quem narra o poema, né? O que nele se expressa. Então, seria possível identificar o assunto do cordel se o eu lírico não tivesse anunciado ali nos primeiros versos? Seria sim. Por quê? Porque ele deu pista em todos as outras estrofes, né? Tem ao longo desse poema, são apresentados vários elementos, que são típicos de festa junina. Bandeirinha, camisa xadrez, né? Quadrilhas. Então, as danças, as músicas. Então, poderia perceber sim o tema tranquilamente. O 4, leia novamente o cordel para completar as lacunas. Você fez essa leitura agora, se você dividiu tudo em versos, você já vai saber ali responder, né? O cordel, quem escreveu esse cordel? De quem é? Do César Obeide, né? Dei até o site dele, entra lá e veja que é bem bacana, muito bom esse escritor. O texto que acabamos de ler tem quantas estrofes? Dividir em 4, né? 4 pessoas para ler cada uma estrofe. E quantos versos? Conta lá se você não dividiu, se você leu. São 32 versos, confere lá. O cordel é um texto para ser cantado ou declamado. Não foi isso que nós conversamos? Que recurso poético o cordelista utiliza para facilitar a memorização dos seus versos? O que ele utiliza? As rimas, não é mesmo? Com certeza. Vamos ver isso aqui na próxima página. Na página 57, você vai fazer isso no número 7, na atividade 7. Só isso, hein? Na atividade de casa. Você vai buscar as rimas, para depois a gente colocar na ordem, no esquema. Vamos fazer juntos isso. Mas, por enquanto, você só vai buscar as rimas e escrever aí ao lado do seu livro, certo? 6. Então, vamos lá. Relacionar a coluna de acordo com o assunto de cada estrofe. O que tinha na primeira? Eu vou ler a segunda ali, porque a professora já deixou ali o número 2. Segunda estrofe. Falava das cidades grandes ou pequenas que eram enfeitadas com as bandeirinhas, não é? Para comemorar a festa. Depois, na primeira, festa popular antiga, no qual se divertiam muito, né? Que passa essa festa de geração em geração. Depois, na festa tem comida, brincadeiras, danças e muita diversão. É no última estrofe. E a terceira estrofe fala das roupas, né? Com babados, camisa xadrez, né? Acontece casamento coletivo. Então, cada estrofe pode ver que tem uma informação sobre a festa junina. Então, seria muito fácil você perceber o assunto desse cordel, certo? Muito bem. Agora, nós temos 2 páginas do livro de atividades. Então, pega o livro de atividades, porque eu vou indicar algumas atividades que você vai fazer como tarefa em casa de estudos. O que você vai fazer? Abrir lá na página 23. Você lembra que a professora pediu para você ler no livro de atividades o cordel da página 21? Professora, a gente ainda não corrigiu. Não, vamos corrigir na semana de revisão, ok? Mas precisa ler esse cordel, porque senão você não consegue resolver essas atividades aqui. Porque olha só, nós tiramos uma estrofe desse cordel,
que diz assim, ó. Nesse dilema medonho, pelo sono ele esperava. Ficava bem acordado, mas o sono demorava. Toda vez que o sono vinha, dava uma cochilada. Aí o sono passava. Então, você vai ver na estrofe, esse ele refere-se a quem? Ao sono ou ao socó? Tá falando do socó, certo? Muito bem. E aí, você vai resolver as outras atividades. A letra B, a letra C. E vai continuar essas atividades da página 24, certo? Falando das estrofes. Então, se você não leu, tem que ler.